Hoje é 9 de maio de 2019. O Escriba começa amanhã dando uma olhada nos dois matutinos prioritários no estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil, a Folha e o Estadão. Olhada à primeira vista, porque não há tempo de perlustrar isso tudo. Mas os dois matutinos exibem decreto de Bolsonaro dá porte de arma a 20 diferentes categorias profissionais, isso na Folha, e no Estadão, decreto amplia porte de armas e é contestado no Supremo Tribunal Federal. É um decreto másculo e permite atiradores esportivos, caçadores, colecionadores e praças das Forças Armadas, políticos, advogados, caminhoneiros, agentes penitenciários, conselheiros tutelares, jornalistas que atuam em cobertura policial e habitantes de áreas rurais, num total de 19 categorias. Esse decreto permite a todos esses agentes do povo o porte de armas, facilitação de porte a menores de 18 anos, bastando apenas a autorização de um responsável legal e não mais de um juiz. Coisa espetacular. Alguém disse, um psiquiatra afirmou que a arma de fogo é um falo a mais. Um falo é a expressão médico legal. Todo mundo sabe o que é um falo. Um falo a mais. O portador de arma de fogo teria o próprio falo e mais um outro. A potencializar a masculinidade do portador. Coisa curiosa, mas impressionante também. Advogados podem ter porte de arma a partir desse decreto, se o Supremo Tribunal Federal não der um jeito nisso. O Escriba não vai afirmar que a Suprema Corte há de estreitar as possibilidades contidas nesse decreto. O Escriba não vai a tanto, mas entre os 11 ministros da Suprema Corte há com certeza um ou outro ou outra a não gostar desse decreto, não. Isso vai entusiasmar muita gente. Mesmo sem essa postulação legislativa em vigor, há dias atrás deram 83 tiros num automóvel que carregava gente absolutamente inocente. 83 disparos de arma de fogo contra um automóvel. Morreu gente absolutamente desprovida de qualquer periculosidade e parece que uma criança se foi também. Foi-se aquele que tentou ajudar. Isso acontece sem decreto. Imagine-se com a posse facilitada de pistolas e armas de fogo diferentes. A arma de fogo tem pacto com o demo. É o que se afirma por aí. E, evidentemente,
no presente momento, há muitos e muitos cidadãos honestíssimos que têm armas de fogo em casa sem permissão qualquer, mas as têm em casa, na fazenda, no sítio, na chácara, embaixo da pia, sob o tanque, dentro do cofre por exceção, porque se o indivíduo tem a arma dentro do cofre, há de precisar abri-lo para se defender, o que é realmente uma estultice. Vai se ver como isso vai ficar, mas o escriba tem a impressão de que, movida uma ação adequada no Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema há de dar um jeito nisso. À margem disso que consta na primeira página do Estadão e da Folha, existe notícia de que Temer é remetido de volta à prisão e ele se apresentaria ou se apresentou já hoje de manhã em cumprimento desse mandado de prisão para evitar, inclusive, a humilhação advinda desse decreto de prisão provisória que foi emitido há pouquíssimos dias atrás, talvez anteontem. Ele vai, ou foi, de paletó e gravata, quiçá, mas foi. Voluntariamente há de impetrar habeas corpus e há de se defender, porque esse tipo de encarceramento é, com certeza, desprovido de executibilidade imediata. Não há razão alguma para se mandar prender o ex-presidente da República. Isso acontece. Acontece historicamente em muitos e muitos países, sempre que há o acendramento de uma característica como aquela que está tramitando hoje nos nossos pedaços de jurisdição. Sempre que acontece hipótese dessa natureza, já se começa a prender gente aqui e ali, tudo em prisão provisória. Isso já acontecia, inclusive, na Revolução Francesa. Só que na Revolução Francesa o indivíduo era preso e executado. Cortava-se-lhe a cabeça. Hoje não se chega a tanto. Em segundo lugar, já se pode ver a rainha Elizabeth admirando o seu 8º ou 9º bisneto. Isso acontecendo no Brasil e na vigência do decreto de Bolsonaro sobre arma de fogo, já se poderia fazer um chá de cozinha, dando-se de presente ao nascituro uma pistola 9mm para ser guardada embaixo do travesseiro do nascente, a fim de que, quando ele crescesse, já pudesse ter a sua arma particular para usança. Este velho flibusteiro da advocacia criminal de arma de fogo já teve alguma. Deram-lhe uma em 1964, 1º de abril de 1964, desse tamanho. O escriba quis devolvê-la ao militar que a ofereceu para lutar contra os comunistas, e o militar dizia: que arma? Esta aqui, major, esta aqui. Eu não estou vendo arma nenhuma, ô moço. E não insista, porque senão eu prendo você. Suma com isso da minha frente. Isso tem 64, 94, 2004, tem 50 anos que isso aconteceu, quiçá. E o escriba não sabe, desconhece o destino daquele trabuco. Foi a única arma que este escrivinhador viu na vida e não quer encontrar
outra. Aquilo é diabólico, o Bolsonaro. Aquilo tem parte com o diabo, se o diabo existir. E deve ser tirado da frente da cidadania. Em sequência, o articulista mostrou, enquanto inaugurando a crônica de hoje, este DVD que construiu, com auxílio inestimável do penalista Roberto Delmanto, que tem uma obra clássica de direito penal, atualizadíssima e sempre exibida no início das legislaturas, quando há atualização do direito penal moderno brasileiro. Roberto Delmanto é extremamente qualificado para tal atividade. Nós fizemos isto em 8 sessões, só nós dois, acertando ou errando, pouco importa, com manifestações discutíveis ou não, honráveis ou não, mas postas a público com primazia. Porque como somos só nós dois, nós somos mais rápidos do que as comissões a serem constituídas na Câmara dos Deputados, no Senado, etc., para exame do projeto Moro, com o qual nós dois não concordamos. Fizemos isto em 8 sessões. Júri, legítima defesa de policiais, prisão em segundo grau, gravação de advogados, plea bargain e outras soluções negociadas, endurecimento no cumprimento de penas, medidas para evitar a prescrição, informante do bem e recompensa, caixa 2 e contabilidade eleitoral e perdimento do produto do crime. Tudo ligado ao projeto Moro, que, obviamente, foi muito bem inspirado o atual ministro da Justiça. Não se diga que este escriturário do direito penal não respeita o jovem jurista. Respeita-o sim. Tem, por ele, uma admiração bem estendida, porque é jovem. É jovem e entusiasmado dentro da ideologia que professa. O ministro da Justiça tem 45 anos. A filha mais velha deste advogado, que é eminente procuradora da República em São Paulo, tem idade superior àquela do ministro. Então, quando este velho flibusteiro da advocacia criminal examina um jurista competente, intelectualmente muito bem desenvolvido, com títulos de doutoramento, de pós-doutoramento, como acontece hoje em dia na ciência penal brasileira, a dissertar este ou aquele ou aquela sobre a teoria e a prática no direito penal moderno, olha a criatura como se fosse ligado afetivamente ao avoengo, fazendo uma comparação com filho ou filha seus, filho ou filha seus, para não ofender a necessidade que as mulheres têm hoje de igualdade absoluta com o gênero masculino. Filha ou filho seus. As mulheres querem que seja filha ou filho suas. Sai na manha esta afirmativa ou esta alternativa deste velho marinheiro do direito penal brasileiro. E para que não se diga que este antigo pirata da advocacia criminal não tem título suficiente a debater o projeto Moro,
A crônica de hoje começa com aquelas placas que este criminalista recebeu nesses 62 anos de advocacia, já foi professor titular de processo penal numa universidade respeitada, depois deixou essas coisas correspondentes à doutrina, porque a advocacia criminal exige um jogo de cintura muito mais despendido, ou muito mais alargado. A advocacia criminal é muito exigente e o jurista dogmático posto frente ao exercício da profissão tem muita dificuldade de conciliar a doutrina e a prática. Então, este velho advogado criminal preferiu deixar de lado a doutrina, o direito penal e o latinório e partir, assim como Roberto Delmanto, que tem uma doutrina de direito penal muito simples, muito prática, muito ensinável à mocidade, deixaram essa dogmática de lado para poderem enfrentar com bastante objetividade este projeto Moro, destinado a modificar a teoria e a prática do direito penal brasileiro. E nós não concordamos, evidentemente, abertamente, transparentemente, não concordamos com a eficácia desse projeto para a mutação do ataque à criminalidade neste Brasil. E dizemos por quê. Então, vão as placas deste hoje ancião na advocacia criminal brasileira, vão as placas postas em princípio para que não se diga que este debatedor não teria titulação suficiente para debater ou para disputar a dogmática contida neste projeto. Só por isso. Não se cuida de vaidade, não. Há muitos e muitos anos atrás, alguém disputou ou desacreditou na competência teórica deste profissional para exame de aspectos legislativos, numas inovações que havia na lei penal, o que obrigou este velhíssimo professor de Direito Processual Penal a colocar aquilo tudo num carrinho de mão e mandar entregar à porta daquele que duvidava da sua competência. Porque, na verdade, o que se exige hoje é que o titular tenha papel. Alguém dizia, onde está o DOC? Onde está o DOC? Pensava-se que era. Onde está o doutor? Não. Pretendia-se saber onde estava o documento que classificaria o debatedor. Isso lembra, para terminar a crônica, lembra o articulista, de vez em quando, este velho criminalista relembra o acontecimento. Isto relembra de manhã em que se instalava pela primeira vez um coração artificial numa criatura lá em Boston, nos Estados Unidos da América do Norte. Havia algumas coisas delicadas a serem consertadas ou serem implantadas no peito do receptor do coração novo, e não se sabia muito como fazer, ou se sabia até, mas se desconfiava de que era uma tarefa muito complexa. Então alguém lembrou, chamem o auxiliar de autópsias, o necrólogo, não, o necrologista, aquele que dias e dias, horas e horas, mete o bisturi nos defuntos a ver o que há lá dentro do corpo do falecido. Chamem o negrão. E de fato chamaram o auxiliar de autópsias, que era um negro muito modesto,
que ficava escondido lá dentro do barracão onde fazia as autópsias, chamaram o Negrão e disseram: venha ajudar-nos a colocar esta válvula nesse coração artificial. O Negrão disse: mas eu preciso, no mínimo, afiar o meu bisturi de lâmina larga, porque faz desde ontem, desde anteontem, eu não mexo nele. Não, 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 você vai auxiliar. Aqui, os dogmatas, os grandes mestres, os cardiologistas famosos, você vai auxiliar essa personalidade que vai usar o bisturi macho a colocar a válvula no coração desta criatura que precisa. E o Negro, com certeza, auxiliou o cirurgião ou a equipe, que depois foi Prêmio Nobel de Medicina, qualquer coisa nesse sentido. O Negro auxiliou aquele pessoal todo a implantar a válvula no coração artificial posto, ou no coração novo posto, no peito do quase defuntado. E a criatura sobreviveu. O Negão continuou fazendo lá as suas autópsias, abrindo e fechando o corpo dos defuntos, até que o Negro também morreu. Foi-se. Foi-se, e tempos depois mandaram colocar uma pintura do Negão, feita, afeiçoada por um pintor diferenciado lá dos Estados Unidos da América do Norte. Mandaram fazer-lhe o porte pictórico e implantaram o quadro, aquela tela, no corredor da Faculdade de Medicina de Boston. E ele virou doutor sem o ser. E todo mundo que passa nos corredores lá da Faculdade de Medicina de Boston vê a pintura do Negro de toga, assim. Arranjaram-lhe uma toga na pintura ou na artificialização do tônus daquele negro empedernido e já com o cabelo branqueado pela velhice. Então, este belíssimo criminalista não é dogmata, não tem o peito cheio de medalhas, mas tem um monte de placa jogada por aí. E tem também o reconhecimento da cidadania de que mexe há muito tempo com esse bisturi de lâmina larga, abrindo o peito daqueles que são processados neste país e no mundo, quiçá, a saber qual é o diagnóstico melhor. Então, Roberto Delmanto é um excelente jurista, conhecido, reconhecido no Brasil inteiro e, quiçá, no exterior, pela obra que tem com seus familiares, continuando a tradição que vem de Celso Delmanto de santa memória. E este advogado criminal tem muita cancha. Começou cedinho, quase adolescente. Conhece muito bem o cheiro de batata podre que há nos presídios desta pátria. Sabe o que acontece nos nossos cadeiões? Sabe quais são as mazelas que há lá dentro? E sabe também que este projeto Moro é, no fim das contas, um projeto destinado a prender mais gente. Nós vamos discutir isso e vamos distribuir isso, na medida do possível, àqueles que queiram debater, até criticar e infernizar, quem sabe, o debate sobre esses 8 temas que os debatedores Paulo Sérgio e Roberto Delmanto incansavelmente puseram à luz do dia para que esse projeto Moro não seja aprovado como vem ao mundo. O resto é resto, vamos ao trabalho e la nave va.